Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde. Hoje com a presença do Dr. Augusto Bittencourt. Ele é professor da Faculdade de Medicina da FURG e da UCPEL e a gente vai conversar sobre saúde mental e bem-estar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui hoje nessa tarde para conversar sobre um tema tão relevante nos dias atuais. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, fala da sua atuação. Eu atualmente eu sou médico psiquiatra, eu atuo na docência, né? Então eu sou professor da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande, os cursos de medicina na disciplina de psiquiatria em ambos os cursos, né? E eu atuo também como pesquisador lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalho com pesquisas na área de dependência química e alterações de neuroimagem também, que é o tema do meu doutorado e é o tema que eu mais tenho pesquisado atualmente, é a área da dependência química. Eu gostaria que o senhor falasse, então, um pouquinho para a gente sobre a neurociência, né? Como ela estuda esses casos, ajuda as pessoas. Eu sou um apaixonado assim, pela neurociência porque eu acho que ela traz muitas respostas para nós, para a gente ter uma compreensão cada vez maior sobre os transtornos mentais, sobre os diferentes transtornos mentais, e a partir dessa compreensão a gente poder ter tratamentos mais modernos e mais eficazes, né? Porque a gente tem problemas ainda sem solução, né? Os transtornos mentais ainda trazem muitos sofrimentos para muitas pessoas e para a sociedade, né? Então a gente precisa de novas soluções e a neurociência ela estuda muitas vezes a neurobiologia, o que está acontecendo no cérebro dessas pessoas que têm esses transtornos mentais, para que a gente possa ter esses tratamentos mais eficazes, novos tratamentos e cada vez buscar mais essas respostas, né? E quais são as doenças mais comuns nessa situação? A gente tem visto um aumento cada vez maior da prevalência dos transtornos de humor, né? O transtorno de humor depressivo unipolar e a depressão também do espectro bipolar, que é o transtorno de humor bipolar, uma prevalência muito grande. Né? Os transtornos aditivos, né? São transtornos por uso de substâncias, tem sido talvez um dos maiores problemas da nossa sociedade atualmente, de segurança pública, de saúde pública, por conta dos prejuízos que eles trazem para a sociedade. Se a gente for pensar na depressão, né, ela é uma das principais causas de incapacidade no trabalho, por exemplo. Né? Então, são pessoas muitas vezes jovens que acabam adoecendo muito cedo, muito precocemente, muitas vezes perdem anos de vida de trabalho, de satisfação, né? Não conseguem ter uma satisfação plena com a vida, e isso tem aumentado cada vez mais, né? Se a gente for pensar o tempo que essas pessoas acabam perdendo, né, de conseguir viver bem, né, de uma forma funcional, né, se sentindo plenamente, conseguindo sentir prazer com a vida, e muitas vezes o acesso aos serviços de saúde mental acaba sendo dificultado, né? Às vezes as pessoas não têm, demoram a procurar ajuda e às vezes quando resolvem procurar, não sabem onde procurar ou quem procurar. E então esse tem sido talvez um dos grandes desafios, a gente poder ampliar o acesso ao serviço de saúde mental. E isso também tá até na pergunta ali da minha atuação, né? Eu tenho procurado muito isso, assim, de a gente poder aumentar o acesso a serviços de saúde mental de qualidade, né? De facilitar o acesso, as pessoas saberem onde procurar, como procurar e saber que vão ser ajudadas. Eu entendo que já tem toda uma resistência cultural da pessoa aceitar que procura ajuda. Era isso que eu ia falar, doutor. É muito tabu esse assunto Muito, ainda, muito, né? muito. E normalmente quem procura está no extremo também dessa doença, né, Isso. doutor? E acho que o desafio é isso aí, a gente não, cada vez mais não deixar chegar nesse extremo, né? A pessoa entender que tem, de novo, né, na neurociência, tu perguntou, entender que tem algo acontecendo no cérebro dela. Se a gente for pensar na própria depressão, a depressão tem aspectos de neurotransmissores que estão alterados no cérebro, conexões cerebrais que estão alteradas. Estudos recentes mostram até alteração nas bactérias do intestino dessas pessoas. Então, a microbiota, que a gente chama, até a microbiota intestinal de pessoas deprimidas estão alteradas. Então, não é fraqueza, né? Não é
falta de força de vontade, não é falta de rezar, né? E a gente, infelizmente, acaba escutando muito isso. A pessoa procura ajuda e vem um julgamento muito grande da família, dos amigos, das pessoas que estão no entorno, o que agrava essa dificuldade assim que a pessoa tem de conseguir buscar ajuda. E a gente vê que aí acaba deixando chegar num extremo para procurar ajuda. Então acho que a gente tem que passar esse recado para as pessoas, né? Se começa a perceber que está acontecendo algo diferente, está sofrendo, tá com dificuldade de ter prazer com a vida, procurar ajuda, né? É importante a gente falar nesse momento, então, da prevenção, né, doutor? Exatamente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses primeiros sintomas que a pessoa vai sentir ali naquele momento para ela desconfiar de que não tá legal. Se a gente for pensar na depressão, né, as pessoas pensam muito na tristeza, né? Mas não é nem é um dos sintomas só, são vários outros, né? Porque o humor pode ser sim triste pela maior parte do tempo, sem motivo, na maior parte dos dias, mas pode ser um humor mais irritável, a pessoa pode estar mais irritada, mais apática, pode estar com só dificuldade de sentir prazer, por exemplo, não necessariamente uma tristeza na maior parte do tempo, mas uma dificuldade em sentir prazer também é algo muito muito peculiar, assim, que a gente vê muito na depressão, né? A pessoa que antes sentia prazer em conversar com os amigos, em sair com os amigos ou em fazer atividade física, passa a não sentir, a não ter vontade de fazer aquelas coisas que antes gostava, né? E começa a ter mais dificuldade no trabalho, porque também tem sintomas cognitivos, a memória altera, o pensamento fica mais lentificado, a atenção altera, fica com dificuldade de começar tarefas, de manter a atenção nas tarefas, dificuldades no sono, alteração do apetite, né? Então são sintomas dos mais variados que podem indicar uma depressão. E normalmente são todos esses sintomas juntos? Tem pessoas que têm só alguns desses sintomas? Como é que é? Cada caso é muito individualizado, né? Então as pessoas muitas vezes têm alguns sintomas um pouco mais, um pouco menos, e é algo muito específico. Isso tem a ver até com a própria alteração biológica que está acontecendo naquela pessoa, dependendo do neurotransmissor que está mais alterado num caso ou no outro, e por isso até a importância de um profissional psiquiatra poder avaliar isso, né? Determinados sintomas indicam que algum neurotransmissor específico ali está mais alterado. Então, é um tipo de antidepressivo, um tipo de medicação que vai ajudar mais, e ao passo que outros vão ter outras indicações, né? Outras medicações que vão poder ajudar. Então, é essa necessidade também de poder individualizar tanto a avaliação quanto o tratamento, porque tem várias apresentações, né? Eu falei do apetite, né? Pode ser muito apetite ou pouco apetite. A depressão pode ter os dois. A questão do sono, pode ter muito sono, a pessoa dormir 12, 14 horas no dia, ou insônia, não conseguir dormir. O próprio não conseguir dormir pode ser uma insônia inicial, a dificuldade de começar o sono, que é quando a pessoa se deita e não consegue começar a dormir, fica ruminativa com os pensamentos, ou uma insônia intermediária, que é quando tem vários despertares no meio da noite, ou até terminal, que é quando a pessoa acorda muito antes do que deveria e não consegue retomar o sono. Então, só nesses dois a gente já viu quanto pode ter de diferentes apresentações um quadro depressivo, né? E qual é a sua indicação, doutor, quando a pessoa está com esses sintomas? Quem ela deve procurar nesse exato momento? Deve procurar o psiquiatra, né? Também em quadros moderados a graves, muitas vezes vai ter necessidade de uma intervenção medicamentosa, justamente por conta dessas alterações biológicas que a pessoa está tendo. Em quadros leves, né, quando começou a ter uma alteração, a psicoterapia pode estar indicada, então pode ser também um psicólogo já no início, né? A psicoterapia vai estar indicada, então o psicólogo também pode ser procurado junto com o psiquiatra. O tratamento pode ser complementar, né? O profissional pode ajudar tanto na parte da psicoterapia quanto com as intervenções medicamentosas, né? E isso vai ser avaliado em cada caso, né? O quanto cada intervenção vai ajudar, o tipo de psicoterapia. Então é importante que possa procurar tanto o psiquiatra quanto o psicólogo também,
para poder ter essa ajuda, né? E se ouve muito entre os populares aquela coisa de que eu não preciso depender de medicamentos, né, doutor? Existe ainda esse preconceito que as pessoas têm de depender de alguma coisa para conseguir viver bem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho e esclarecesse isso para a gente. Excelente pergunta, Bruno. Acho que é uma pergunta que eu escuto praticamente todos os dias, todas as semanas eu escuto esse tipo de pergunta, que é um dos grandes temores e um dos grandes motivos de resistência das pessoas em procurar ajuda. Elas têm medo de que vão ir no psiquiatra e o psiquiatra vai passar um medicamento que vai causar dependência. E o que acontece, né? Assim, por que existe esse mito? Porque realmente existiam medicamentos e ainda existem alguns medicamentos que causam dependência, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, que é o diazepam, clonazepam, esses medicamentos que são sintomáticos, né? Que não são tratamento de fato, por exemplo, da depressão e dos transtornos de ansiedade. Então, o que acontece é que muita gente que não fazia tratamento adequado, não fazia acompanhamento, às vezes muitas pessoas lá atrás ficavam dependentes desses medicamentos, né, desses benzodiazepínicos. Mas quando a gente está falando em tratamento, né, quando a gente está falando agora da depressão, o tratamento é com antidepressivo. E os antidepressivos, eles não causam dependência, né, eles não causam dependência. Eles, na realidade, eles corrigem algumas alterações dessas neurobiológicas que a gente está falando, está acontecendo no cérebro da pessoa, e a pessoa vai tomar enquanto ele estiver sendo necessário. Assim como acontece com a pressão alta, por exemplo, com a hipertensão. A pessoa não vai ficar dependente de medicamento para pressão, né? A pessoa vai tomar pelo tempo que ela está sendo necessária, porque se tiver que se tirar um medicamento antihipertensivo, por exemplo, e a pressão da pessoa aumentar, é porque aquele medicamento está sendo necessário, porque a biologia da pessoa, ali, a fisiologia, o que está acontecendo com a pessoa, está necessitando daquele medicamento para que a pessoa não tenha uma doença, né? E assim como a gente não fala para o diabético, para o hipertenso, tenha força de vontade, é só tu baixar aí a tua pressão, é só tu baixar teu açúcar. A gente não, só que infelizmente isso acontece com a depressão, as pessoas falam isso pro deprimido, né? Não, é só, veja bem, olha pelo lado bom da vida, né? E não é que ela não queira, ela não consegue, né? Porque é como se ela tivesse com uma lente escura na frente dos olhos que altera a forma como a pessoa enxerga o mundo, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver de uma forma positiva. E se ela enxerga ainda, ela se sente culpada. A gente vê muito isso. A pessoa, não, realmente, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma profissão maravilhosa, e eu estou me sentindo assim, dessa maneira, eu sou um lixo mesmo. As pessoas pensam assim, então isso que a gente tem que cuidar, né? Que a depressão pode acometer qualquer um, e que não é fraqueza, não é falta de força de vontade. Foi um ótimo exemplo, doutor, porque são doenças comuns, né, que muitos brasileiros vivem e precisam desse medicamento realmente para conseguir viver uma vida saudável, né? Exato. E nesse caso da depressão, vai ter vários casos, mas alguns que precisam fazer um tipo de tratamento, outros que precisam manter o tratamento, e tudo para viver bem, né, doutor? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Augusto. No primeiro bloco a gente já conversou bastante, né, doutor, sobre a neurociência. A gente estava falando também sobre a depressão, as causas, sintomas, prevenção. E agora a gente vê nas redes sociais algo que se tornou muito comum, por exemplo, falar da bipolaridade, né? Como é que é? Bipolaridade, transtorno de humor bipolar. Como se fosse algo comum também. Sou bipolar, tô feliz, tô triste, e se tornar algo até um meme, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância de saber realmente da doença, porque é uma doença, precisa de tratamento, né, doutor? Acho que tocou num ponto importante também da questão de onde buscar informação também, né? As redes sociais têm um papel importantíssimo em ampliar o acesso à informação, mas infelizmente muitas vezes não são necessariamente as informações mais adequadas, e a gente tem visto cada vez mais também uma patologização de aspectos normais, né? Então,
isso que tu falou, eu estou triste, estou feliz, e isso é o normal, isso não é bipolaridade, né? Assim como tristeza. Nem toda tristeza é depressão. E nem toda oscilação de humor é transtorno bipolar. O transtorno de humor bipolar se caracteriza, sim, por oscilações de humor, mas oscilações de humor que trazem um prejuízo funcional para a pessoa e de uma forma cíclica e sem motivo. Então ela não está feliz porque aconteceu algo feliz, ela está muito feliz de uma forma excessiva e trazendo prejuízo por causa dessa felicidade, porque ela está perdendo o juízo de realidade, está mais impulsiva, está se expondo a situações de risco, ou ela está muito triste também por nada que aconteceu. Isso é o transtorno de humor bipolar. Passar um período de tempo de mais de pelo menos 4, 5 dias ou tanto de um episódio depressivo parece muito parecido com a depressão, de uma tristeza na maior parte do tempo, falta de energia, sem conseguir sentir prazer, e isso tem motivo, né? Então não é porque a pessoa perdeu o emprego, porque terminou o relacionamento, é por nada acontecer isso, acontecer por causa da doença, né? E alternando com episódios de hipomania ou mania, que a gente chama, que é uma euforia, uma felicidade extrema ou uma irritabilidade muito grande, a pessoa fica com a autoestima muito inflada, fica mais impulsiva, fica com a diminuição de necessidade de sono, então ela dorme 2, 3, 4 horas e no outro dia se sente super bem, só que ela fica impulsiva, então ela faz gastos excessivos, se endivida, briga com as pessoas, quem tá no entorno assim, acaba tendo dificuldade no convívio com essa pessoa, e isso acaba trazendo muitos prejuízos, podendo até, em casos mais graves de transtorno de humor bipolar, até ter sintomas psicóticos, que é quando a pessoa perde o juízo da realidade, né? Que é quando ela acaba tendo pensamentos que estão fora da realidade mesmo, que é uma ruptura com a realidade. E isso pode acontecer no transtorno de humor bipolar. E o transtorno de humor bipolar, ele tem uma característica neuroprogressiva, que é o que é isso? É quando uma doença, quando ela não é tratada, ela vai piorando, né? Que é o cérebro dela vai deteriorando. Isso tem sido cada vez mais estudado. Os estudos têm mostrado isso, que o que evidencia assim, a necessidade de quem realmente tem o transtorno de humor bipolar ter que tratar, porque isso previne que a doença piore no longo prazo, né? Que o cérebro dela se deteriore. Até para explicar para meus alunos, eu uso uma analogia assim, para a gente entender por que acontece esse deterioro cognitivo no transtorno de humor bipolar, é a gente entender que é como se fosse os neurônios estão funcionando numa velocidade maior do que o que precisam. E isso acumula célula inflamatória. Então, se a gente for pensar num carro, né, a via é 60 km por hora, o carro está a 120, ele vai gastar muito mais combustível do que ele precisaria. E isso acontece no cérebro também. Então, se os neurônios estão funcionando numa velocidade muito maior do que precisam, isso vai trazer um deterioro da cognição e uma piora da doença no longo prazo. O senhor trouxe bastante informação sobre isso. E é importante destacar porque realmente não é algo comum, não é algo Não. aceitável de se Uhum, assistir e achar engraçado, né, uhum, doutor? Tem que ter essa conscientização, esse cuidado, e realmente essa doença ela precisa ser tratada uhum. assim como as outras, né, doutor? Exato. E é isso aí, o transtorno de humor bipolar é um transtorno de humor como é a depressão. Só que aí eu acho que carrega muito estigma por conta disso que tu falou. As pessoas usam, ah, não, tu é bipolar, porque tu estava triste, agora tu tá feliz. Usam até como uma forma de ofender as pessoas. E não é nenhuma ofensa ter um transtorno de humor bipolar. Ter um transtorno de humor bipolar é ter um transtorno de humor que tem tratamento, que a pessoa pode viver muito bem desde que faça o tratamento, né? E acho que esses estigmas, assim, dificultam que a pessoa aceite que precisa de ajuda, que aceite que tenha medicamentos que podem ajudar ela, né? Então, acho que é um grande desafio, acho que essa conversa que a gente está tendo tem esse papel também, né? De poder conscientizar as pessoas, conscientizar a população de que elas podem ser ajudadas e que um diagnóstico não quer dizer que na pessoa não possa ficar bem, muito pelo contrário, né? Que ela pode ter o diagnóstico, fazer o tratamento e ficar bem. E a gente falou de 2 assuntos importantes, né, a bipolar eu preciso de uma ajuda. Bipolaridade. E a depressão. Uhum, E são doenças muito comuns que causam muitos danos às pessoas, né?
E aí a gente vê uma com tabu e outra que é totalmente falada como se fosse algo totalmente comum, né? Uhum, uhum. E aí incluiria outras, atualmente também o TDAH também, né? A pessoa tem alguma desatenção, já acha que tem o TDAH, que sim, é uma doença prevalente, um transtorno bastante prevalente, mas que também não é só porque a pessoa tem uma desatenção ou que esqueceu a chave em algum dia, que isso seja um TDAH, né? Então, por isso a necessidade de uma avaliação profissional para ver se a pessoa tem os critérios diagnósticos para cada transtorno e se ela vai se beneficiar de um tratamento, né? Aproveitando, então, gostaria que o senhor Uhum, falasse um pouquinho dessa doença também pra tá gente. bem. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um cérebro que é diferente. É um cérebro que funciona de uma forma diferente, né? Então, quem tem TDAH tem uma disfunção da parte da frente do cérebro. Então, se a gente for pensar assim, a parte da frente está com uma disfunção. E o que que isso repercute na vida da pessoa, né? Ela vai ter uma desatenção, ela vai ter uma impulsividade e uma hiperatividade. São os três espectros de sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque essa parte da frente do nosso cérebro, ela é responsável por filtrar, assim, de mostrar assim, o que que é importante direcionar a atenção nesse momento, né? E também ela ajuda, a parte da frente do cérebro ajuda também a gente a tomar decisões. Ela que faz com que a gente, quando a gente sente algo, a gente não faça imediatamente, a gente pense antes de agir. É isso que é essa grande função, assim, né, de poder fazer com que a gente pense nas consequências. Tá, eu senti isso, mas se eu fizer isso, pode acontecer algo ruim ou algo bom, e a partir dessa tomada de decisão, conseguir agir, né? Quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem uma disfunção dessa região, então o cérebro dessas pessoas acaba funcionando de uma forma diferente, assim, eu gosto de comparar, eu gosto muito de analogia que eu acho que ajuda a entender, Com né? certeza. Ajuda bastante a entender. A gente entender como se fosse uma rádio fora de sintonia, o cérebro de uma pessoa que tem TDAH, porque o que faria sintonia, a antena da nossa rádio, dos nossos pensamentos, é a parte da frente do cérebro, é o que sintoniza naquela estação. Se a gente for pensar numa rádio fora de sintonia, tá, cada hora entra numa estação e aí tu não sabe qual que é importante, começa a ouvir, quando começa a desenvolver uma linha de raciocínio, entender o que aquela entrevista, aquele radialista está falando, vai lá e troca, aí já vai, começa um outro e tu começa de novo, e aí vai trocando, e isso aí faz com que a pessoa não consiga focar, por exemplo, em algo. Então, as crianças que têm TDAH têm dificuldade em permanecer na sala de aula, em manter a atenção numa aula, e principalmente no que é chato, no que não é interessante, né? Porque o que não é interessante é mais difícil ainda. Né? Então, a aula de matemática, ela não vai conseguir focar, tem os sintomas da hiperatividade, que na criança, a gente vê claramente aquela criança que fica levantando no meio da aula, não consegue parar quieta, fica correndo, fica levantando a cadeira, vai, conversa com o coleguinha do lado, atrapalha os coleguinhas do lado também. E o adulto, a gente não vê tanto essa hiperatividade física, porque se a gente for pensar assim, que se a gente tivesse TDAH, a gente não ia estar subindo na cadeira aqui. Né? Só que se a gente tivesse TDAH, a gente poderia estar sofrendo mentalmente, uma hiperatividade mental, de tal uma inquietação, só que não poder, porque nós como adultos a gente não sai se levantando assim dos lugares, né? Então cada vez mais a gente tem visto também diagnóstico de TDAH no adulto, que muitas vezes não foi percebido lá na infância, as escolas não conseguiam identificar, eram crianças que eram consideradas arteiras só, ou era falta de palmada, Hum. né? Então várias coisas que a gente escutava. E, e é um transtorno que tem um dos tratamentos mais eficazes da medicina, não é nem da psiquiatria. Que bacana. Então, o tratamento funciona muito bem, muda a vida dessas pessoas, e então o grande desafio é poder identificar desde cedo, né? Porque quando não tratados, são pessoas que vão ter um desempenho pior do que deveriam, então, porque elas têm a cognição, elas não têm uma pior cognição, elas não são menos inteligentes que os outros. Só que muitas vezes elas não conseguem explorar essa inteligência delas porque elas estão com dificuldade de manter uma atenção na aula, de iniciar as tarefas. Então, quem tem TDAH procrastina muito porque tem dificuldade em iniciar as tarefas, deixa tudo para a última hora, não consegue se organizar, chega atrasado nos compromissos porque tem uma disfunção executiva, uma dificuldade de planejamento, né? Então, é aquela pessoa que perde chave realmente, mas não é perder uma vez, perde toda hora, todos os dias.
né? Esquece onde botou o celular. E então são pessoas que têm prejuízos mais variados, né? Tem um risco maior de desenvolver dependência química na idade adulta, porque quem tem TDAH tem uma busca por prazer imediato muito grande, né? E isso pode acabar repercutindo na possibilidade de uma dependência química. E então são pessoas que têm mais prejuízo, se envolvem mais em acidentes de trânsito, né? Inclusive muitas vezes até fatais, infelizmente, né? Que tem por conta dos sintomas de desatenção. E, e a gente tem os tratamentos mais eficazes, né? E mesmo assim as pessoas acabam resistindo em buscar ajuda ou até nem sabem que podem ser ajudadas. E é importante o senhor ter trazido esse tema, porque é Uhum, uma doença também que está sendo muito falada, né? Mas nem sempre tem o conteúdo esclarecedor, né? uhum, E essa. Porque, na verdade, né, com essa doença não tem nada que se possa fazer antes, né? Esse uhum, cuidado. não, Então, é analisar mesmo e procurar uhum. ajuda. Acho que o antes é identificar, né? É identificar a criança desde muito cedo. Geralmente se identifica na idade escolar, que é quando a criança começa a ter uma demanda, né? E aí isso aí fica claro, né? Antes disso é muito difícil de identificar, mas no início da idade escolar fica muito claro e marcado isso, porque a criança começa a ter essas dificuldades, né? De relacionamento e acadêmico. E como a psiquiatria, ela lida com essa modernização, né? Com a sociedade sempre em constante evolução. É interessante a pergunta também, porque eu acho que algo que até que as pessoas não sabem, assim, apesar da psiquiatria ser, assim, algo, uma área da medicina já antiga, estudar a ciência do comportamento, entender as doenças mentais, se a gente for pensar na psiquiatria como especialidade mesmo e com tratamentos, é uma especialidade nova para assim, algo que as pessoas não têm ideia, assim, por exemplo, né? Os primeiros antidepressivos e antipsicóticos, que são os medicamentos utilizados para tratar a esquizofrenia, por exemplo, surgiram só na década de 50. Antes disso, a gente não tinha nenhum medicamento eficaz para essas condições. Então, é algo muito novo. Então, e a partir disso surgiram muitos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, assim, a fluoxetina, por exemplo, é um medicamento que é amplamente utilizado, que tem no SUS, na rede do SUS, um medicamento que surgiu no final da década de 80, início da década de 90. Então, são medicamentos novos, assim, então são coisas que a psiquiatria precisa se adaptar, até essa resistência que as pessoas têm é muitas vezes compreensível, né? Porque realmente, se for pensar lá atrás, não se tinha muito o que fazer, né? Não se tinha, tinha medicamentos às vezes tinham muito mais efeitos colaterais. Então, o que que foi sendo feito assim desde que os primeiros psicofármacos foram descobertos? Cada vez tornar os medicamentos mais eficazes, obviamente, né? Cada vez resolver mais transtornos de uma forma melhor, mas também em tornar eles mais toleráveis. E foi esse talvez o grande ganho, assim, né? A gente trazer cada vez mais medicamentos que não trazem efeitos colaterais e vai prejudicar mais do que ajudar. Que aí não tem sentido, né? Então, cada vez foram surgindo mais medicamentos que a gente pode cada vez mais também adaptar, individualizar o tratamento para a pessoa ter essa tolerabilidade do tratamento. Ela não só ter um tratamento que funcione, mas um tratamento que ela tolere. E que se sinta segura, Se né, sinta doutor? segura, Doutora, exatamente. a gente está chegando já ao final do nosso programa. A gente tem É, bastante ainda coisa para conversar, é, mas infelizmente a gente está chegando no final. E eu é, gostaria que o senhor conversasse com as pessoas que estão nos assistindo e ainda é. têm esse medo de procurar ajuda. Deixa um recadinho. Procura ajuda, assim, não deixar para chegar na última hora. Começou a se sentir mal, começou a ver que está funcionando de uma forma diferente, procura ajuda, porque cada vez mais assim os tratamentos são eficazes, toleráveis e vocês podem ser ajudados. Então não deixa chegar para um extremo e não tenha mais assim como ser ajudado, né? Procura antes, não deixa piorar. Então acho que esse é o recado. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui hoje no Sala de Entrevistas. Muito obrigado. Obrigado. E para você que me assiste aqui na TV O Farol do Sul, se você ainda não nos segue no Instagram, é só seguir no @ que está aqui embaixo. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe.
É importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.